Vamos conversar com o Álvaro Nocera mais uma vez. O Banco Central programou também para a próxima quinta-feira um novo leilão extraordinário de dólares à vista, com valor de até 3 bilhões de dólares. Álvaro Nocera, então, está de volta com os detalhes. Essa é mais uma daquelas medidas para tentar conter o que a gente falava aí, a disparada da moeda norte-americana, né, Álvaro? Exatamente, Soraya. Amanhã a gente vai ter mais uma tentativa do Banco Central de conter o avanço da moeda americana. O BC anunciou que vai realizar um leilão de 3 bilhões de dólares. A autoridade monetária, até o momento, já vendeu 17 bilhões para conter o avanço do dólar das suas reservas cambiais. A moeda americana fechou em R$6,18 na última segunda-feira, com aquela desconfiança com relação ao pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aquele pacote de corte de gastos. Além disso, muitos especialistas alertam que houve ali uma certa desidratação deste pacote. Então, ele já não era ali muito potente, acabou sendo desidratado e esse corte, então, vai ser menor do que o esperado. Uma outra coisa que mexeu com o humor dos investidores é com relação ao Boletim Focus, né, que demonstrou ali uma desancoragem da inflação, tanto em 2024 como também em 2025, além também de aumentar as expectativas da taxa Selic, né, a taxa básica de juros. Então, amanhã a gente vai ter um novo leilão no valor ali de 3 bilhões de dólares para conter o avanço da moeda americana. Volto com você, Soraya. Obrigada, Álvaro. Mais uma vez, bom trabalho para você. Gani, explica para a gente essa história de leilão do Banco Central. Que fatores que levam o Banco Central, por exemplo, então, a praticar esses leilões para tentar conter essa disparada do dólar? Basicamente, Soraya, são 3 fatores que afetam o preço do dólar. Fluxo, oferta e demanda. Aí o leilão é fundamental, porque você coloca dólares no mercado, você aumenta a oferta. Se aumenta a oferta de qualquer bem, o preço cai. O outro fator é o diferencial de taxas entre Brasil e Estados Unidos. Os juros nos Estados Unidos têm caído, a taxa básica deles chamada de Fed Fund Rate, que é equivalente à nossa Selic, e a nossa Selic tem subido. Então tem esse diferencial está aberto, né? Ele tem crescido, esse diferencial de taxas de juros, o que aumenta o prêmio para se investir na renda fixa brasileira, porque está pagando muitos juros. Com isso, era para o dólar estar caindo, porque aumenta a demanda por reais. Era para o real, está subindo e o dólar está caindo. Então, peraí, por que com leilão, aumento de oferta de dólares, colocando dólares à venda, por que com os juros subindo aqui no Brasil, que era para o dólar também cair, por que esse dólar não cai? Por conta de uma terceira variável que também explica preço, expectativas. E aí as expectativas estão muito ruins. Então os investidores colocam no preço as expectativas. Se eu chegar aqui para o Sérgio e falar, Sérgio, eu vou te vender dólar a 7, por exemplo. Eu falo, não, 7 eu não quero, é assim que forma preço. Aí o Sérgio fala o seguinte, Alain, eu quero 5,90. Eu falo, não, 5,90 eu também não te vendo. Te vendo a 6,40, topo? Ele fala, topo. Ou amanhã, te vendo a 6,50. Topo. Saiu o preço a 6,50, por conta das expectativas. Então, o comprador de dólar, hoje, ele entende que é um bom negócio comprar o dólar a 6,40. E aí, o que o Banco Central tenta fazer? Colocar dólar no mercado, aumentar a oferta de dólar para fazer com que o preço do dólar caia. Não tem tido efeito para derrubar o preço do dólar, mas a alta, se não fosse os leilões, poderia ser ainda pior, ainda maior. Nossa. E aí, Zaga, como que você tem visto esses leilões? Uma medida eficiente para controlar essa volatilidade que a gente está acompanhando? Uma medida essencial, necessária, porém desesperada. Afinal de contas, essa medida serviria para redução do valor do preço do dólar. Mas, na verdade, ela está conseguindo, talvez, manter no que já está numa crescente. Então, é uma medida desesperada, que não tem tido muito efeito, porém, eu vejo
pior ainda, porque o Brasil tem uma reserva de dólares em torno de 350 bilhões de dólares. Só que somente nesse mês, diante desse cenário caótico econômico, ele já colocou para a venda, mediante esses leilões, quase 30 bilhões. Vejam, 10% da nossa reserva de dólar já foi disponibilizada para leilão para tentar controlar o preço do dólar e, o pior, não está conseguindo. Então, onde nós vamos parar? Isso vai acontecer em janeiro? Vamos colocar mais 10%? Em fevereiro, mais 10%? Se o cenário do dólar, segundo projeções de economistas, e quem falou foi um economista brilhante que está aqui do meu lado, pode chegar em 7. Tem tudo de economia esse Gani. Exatamente, pode chegar a R$7. Será que em janeiro, fevereiro e março, o Banco Central, agora capitaneado pelo Galípolo, não terá que realizar novos leilões? Até que ponto nós não estamos gastando nossa reserva de dólar, sendo que, na verdade, a solução é você gerar uma expectativa melhor no mercado? Não adianta nada o presidente Lula, sentado do lado do Galípolo, fazer uma mensagem publicitária dizendo que agora vai dar certo, porque o brasileiro, por mais que seja um povo otimista, não é bobo. Muito menos o mercado, que enxerga isso com olhos ruins e pode fazer o leilão que for, vai continuar com receio e o dólar continuará subindo e quem paga a conta sempre somos nós. E por aí, hein, Zé, qual deve ser aí o entendimento do governo, por parte do governo, né, dessa autonomia do Banco Central, essa decisão de promover, então, mais um leilão? Pois é, eu converso com um dos diretores do Banco Central, que inclusive saiu, eu vou ficar sem fonte lá no Banco Central, houve uma troca geral. O que acontece é o seguinte, esses leilões de dólar à vista, eles são importantes, porque eles oferecem o dólar mesmo, né? Geralmente, para conter o preço do dólar, se oferece o dólar futuro. Isso para garantir quem tem dívida em dólar, né, garantir que não vai quebrar se o dólar for a 10, 20 reais. Então, estamos falando em 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, se oferece o dólar futuro, que é uma espécie de colchão. Nesse caso do dólar à vista, que é o leilão, ele é imediato, é como se fosse ali um remédio para acabar com a febre, com a dor. Qual é a estratégia do Banco Central? É simplesmente tentar um equilíbrio. O câmbio no Brasil é livre, né? O Banco Central, nem o governo, nem ninguém quer definir o valor do dólar. O câmbio é livre, é isso que que todos comentam, né? O valor de mercado, oferta e procura, é assim mesmo. Mas nesse caso do leilão, a estratégia é evitar os solavancos. O solavanco, ele atrapalha todo mundo, né? Alguns poucos ganham muito dinheiro com esses solavancos, mas o mercado, o empresário tem dificuldades para conviver com essa instabilidade. Então, o leilão não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de estabilizar. Então, nesses leilões, o Banco Central está vendendo e comprando para estabilizar o preço. Os leilões não definem o valor do dólar, o mercado sim. E Gani, só para finalizar, o último leilão foi recentemente, né? Teve resultado positivo? Teve o último leilão, então, permitiu que estava 6,30, aí o dólar caiu para 6,18. Deixa eu só dar uma horinha para a rádio aqui, ó, são 5h51. Seguimos aqui falando desse possível, então, desse leilão, inclusive, que vai acontecer nessa quinta-feira do Banco Central. Então, Soraya, estava 6,30, aí a mesa do Banco Central atuou, aí foi para 6,18, mas logo, 2 dias depois, voltou e hoje chegou a bater 6,38. Então, veja que não é sustentável. Poderia ser ainda pior. Talvez, se não fosse o leilão, a gente estaria falando aqui no dólar a 6,60. No turismo, o dólar hoje já bate 6,50. Ou seja, se você for para o exterior, não é para você fazer conta 7 mesmo, multiplicando por 6. Você já está trabalhando 6, no Banco Central, Gani? Não. Mas há fundamentos para ir para 7. Infelizmente. E aí, o que a gente estava falando, né? Questão do dólar afetando, por exemplo, o preço do transporte e de outras coisas daqui para frente. Então, a gente pode ter até uma expectativa boa, ou é difícil de prever, né? Dólar recentemente, você mesmo falou para mim, né, que... como que é que você falou do dólar? Para humilhar os...
para humilhar os economistas. O dólar foi feito para humilhar os economistas, né? Porque quando a previsão do dólar nunca se concretiza, né? Quando a gente se mete a fazer previsão de dólar, a gente costuma errar. Agora, do milhão. Oi? Como é, Zé? Sempre que se pergunta para um economista, né? E aí, eu vou viajar no final do ano, você acha que eu devo comprar dólar agora ou depois? Aí todos respondem, isso aí é a pergunta do milhão. Exatamente. Ô Zé, sabe o que a gente faz? Vai comprando aos poucos, né? Todo economista vai falar isso. Vai comprando aos poucos. Seria o talvez do mundo do direito, né? Pode fazer tal coisa? Não pode? Talvez, né? Só que tem um outro ponto que é importante falar, até em relação à questão do aumento da tarifa do ônibus aqui no município de São Paulo, que o reflexo na ponta da lança, que é no produto final ou no serviço final, ele não vem agora com essa alta do dólar. Porque os insumos já estão comprados, isso vai ter reflexo provavelmente no segundo semestre, que serão feitas novas compras. Então, esse aumento do dólar, que ainda é imprevisível, que pode chegar a R$7, o cenário vai ser pior a partir do segundo semestre. Mas aí eu aposto que a prefeitura vai absorver o custo. Não tem lógica jogar isso aí para o trabalhador, porque o transporte coletivo é deficitário, é caro, no mundo inteiro. Então, a prefeitura deve absorver o total ou parte do custo. E nesse caso, vai aumentar. E nesse caso ainda tem um fator que acaba contribuindo de forma positiva, que é a grande concorrência. Se uma empresa de ônibus não quiser realizar esse serviço, vai ter com certeza alguma outra que vai ganhar aí esse pregão, essa licitação e vai aderir ao serviço. Exatamente. É muito difícil porque é uma área monopolizada. As empresas não gostam de outras empresas ou outros grupos entrando ali no serviço dele, no quintal deles. Eles têm, inclusive, um acordo ali, um grupo não entra em outro município. É um setor muito monopolizado e muito controlado e fortemente bancado por políticos. Muitos políticos se elegem com base nessa história, lixo e transporte coletivo. Verdade. E agora, né, o ônibus consegue absorver, quer dizer, o ônibus não, né, o governo vai pagar essa conta. E os outros setores, né, que não tem subsídio ou que não tem o governo por trás, vai repassar no preço, né? Então, medicamento, por exemplo. Né? Quais setores, por exemplo, medicamento? Medicamento é altamente impactado por dólar. Diga, Zé. Eu chamei a atenção para um setor que ninguém fala, é sobre o empobrecimento do brasileiro. Exatamente. Os imóveis ficam com o mesmo preço, mas valem muito menos. Nós estamos mais pobres com a subida do dólar. Não, Zé, você tem toda a razão. Inclusive, foi tema do meu artigo exatamente esse empobrecimento no Brasil e no exterior, né? Quando a gente se compara com outras economias, a gente ficou mais pobre, né? Você vai tomar um café da manhã no exterior, quer dizer, $20 lá para um americano, que seria um café da manhã, como se fosse, né? Lá, R$30 para a gente, R$40. Para a gente, né, está saindo um café da manhã a mais de R$130. Se você vai com uma família com 4 pessoas, você multiplica isso por 4. Você está falando R$520 por dia só para você tomar um café da manhã. Se você multiplicar por 7, uma semana no exterior, só de café da manhã é R$3.500. É o que o Zé falou, a gente empobreceu, a gente está ficando mais pobre mesmo. Mas, Alan, e aquela história de que quem converte não se diverte? Mas a 6,50 eu acho que já vale a pena a conversão. Tem que converter. Zé estava falando alguma coisa ou não? Não, eu concordo. Não pode converter. É igual música, você não pode traduzir música, também não pode converter dólares. Agora, então dá tudo errado. Essa decisão, por exemplo, de leilão, né, ela pode também ser vista até como uma tentativa de amenizar as críticas, se é que o Banco Central pensa em medidas para colocar panos quentes, até na própria condução da política monetária? Eu vejo assim, que o governo espera que tenha um leilão, porque o ônus político do aumento do dólar não recai no Banco Central, recai no governo. Da mesma maneira que o ônus político do aumento da inflação não recai no Banco Central, recai no governo. Então, por exemplo, o governo teria que agradecer o Banco Central por estar subindo a taxa de juros e conseguir minimamente controlar
a inflação. No caso dos leilões, a mesma coisa. Então tem toda essa pressão, expectativa para que haja os leilões e contenha a alta da moeda. Caso contrário, vem o processo inflacionário. Agora, só o leilão, Soraya, não adianta, suficiente. Né? Não adianta. Você precisa controlar o fiscal, porque a raiz do problema está na desconfiança fiscal. Fala, Zé. É o seguinte, eu acompanhei aí essa história, essa relação, essa longa relação do Brasil com o dólar. Houve momentos em que o Brasil tinha um câmbio fixo, né? O Banco Central dizia, o valor do dólar é tanto no comercial, no turismo, aquelas histórias. E aí o dólar paralelo, né? O black andava pelo mercado, e esquisito, subia e tal, e levava você a comprar dólar no mercado paralelo, porque não havia oferta do dólar como hoje. Hoje você não precisa do mercado paralelo, a não ser que seja uma coisa ilegal, traficante e tal. Porque você pode ir no banco, colocar seu CPF e comprar dólar à vontade. Mas isso foi um passo importante que aconteceu lá atrás do dólar, o câmbio livre, né? Eu acho que foi uma grande conquista para o Brasil, porque quando o dólar tinha um preço tabelado, era esquisito e não funcionava. O dólar paralelo ia para as alturas, mas no oficial era outro preço. E eu achei o grande erro da Argentina exatamente em tentar artificializar. E vejo, Alan, eu tenho até muito cuidado para falar sobre isso, porque os institutos brasileiros, eles têm uma credibilidade muito grande, o IBGE, o IPEA, são técnicos fantásticos e gastam uma grana, o orçamento do IPEA é altíssimo, né? Do IBGE também. E vejo, em certos momentos, dificuldades ali de entender os dados que estão nos ofertando. Precisa mudar. Esse índice do desemprego, ele não é real, por exemplo. Nós não estamos em pleno emprego, como estão dizendo os índices do IBGE. Tem alguma coisa estranha nisso. Ou o brasileiro não quer trabalhar com carteira assinada, porque, gente, um salário mínimo recebe R$ 1.300 líquidos. Não dá. Aí ele vai ser MEI, vai ser autônomo e não se emprega. Então, tem alguma coisa estranha no mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, a credibilidade desses institutos aí tem que ser checada.